Fala, piloto! Começamos agora o 4º episódio da websérie Volta por Cima do podcast LaMoto. Este que é o podcast oficial do LaMoto Road Community, essa comunidade de motociclismo digital. E você sabe, o LaMoto podcast, mas todas as iniciativas e eventos do LaMoto Road Community, quer aproximar o motociclismo das vidas profissionais. Porque a gente compreende e entende que andar de moto independe de ter uma atividade profissional ou até vice-versa. Se você estiver em dúvida entre ir trabalhar ou andar de moto, fique com os dois. Se puder ir trabalhar de moto, melhor ainda. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto, e hoje tenho um convidado sensacional, na verdade, uma autoridade da sociedade. Eu gostaria de dizer dessa forma, né? Cada pessoa que passa por aqui, evidentemente, é uma autoridade naquilo que faz, e a gente tem muito orgulho disso. E a gente reconhece, né? Mas este convidado de hoje é uma autoridade instituída, eu diria assim, né? Já já a gente vai saber por que e quem é, e vai valer muito a pena. Antes de tudo, deixe seu like, compartilhe esses conteúdos, essas histórias com quem anda de moto, ajude e dê força, né, para essa iniciativa. Eu quero agradecer aos parceiros que estão permitindo que tudo isso aconteça, especial ao Estúdio ProHub, este lugar, este estúdio, essa equipe de magos que está aqui por trás e tem nos apoiado desde o começo. A ProHub está com uma iniciativa nova, mais recente, que pode ajudar você nas suas necessidades de comunicação do seu negócio, do seu produto, do seu mercado. Então fala com o Victor da ProHub, certamente ele vai poder ajudar. E um super obrigado ao nosso tão querido patrocinador, Alltrax, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Eu ia dizer inquebráveis também, que são inquebráveis, incomparáveis. De fato, são produtos acima da média. Vem gente de todo o país adquirir, personalizar. Então, vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida. Agradeço ao Papai do Céu por tudo isso que está acontecendo. A minha família sempre me dá um apoio. Isso é muito bacana, porque a gente quer fazer as coisas legais e do melhor jeito possível. Então agora o nosso convidado, Cláudio Feoli, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Segurança Pública e em Políticas de Gestão e Segurança Pública e atualmente comandante-geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e motociclista. Feoli é um cara também assim super reconhecido pelas medalhas que recebeu dentro da corporação. E ele tem uma agenda insana, né? Eu sou super grato aí por a gente tá conseguindo falar aqui. Foi super generoso em conseguir tempo para isso. E ele me perguntava, algum problema de eu ir de farda, ir fardado? E eu disse, não tem problema nenhum. Até porque a gente sabe que por trás de toda a farda há um coração motociclista. É verdade. Feoli, é um prazerzaço estar te recebendo aqui. Bem-vindo ao podcast LaMoto. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer poder estar aqui e uma satisfação. Certamente, em algum momento, a nossa agenda ia cruzar e a gente ia conseguir conversar. Que legal, mas estamos realizando isso agora, né? Mais uma vez, obrigado. Aí a gente reconhece todo o esforço aí, né? Feoli, acho que tu sabes, né, que o LaMoto e o podcast LaMoto tem essa missão, eu diria assim, de aproximar, né, o motociclismo, né, das vidas profissionais, né? Tu tens aí uma carreira profissional dentro da Brigada Militar, mas também tens aí uma jornada de motociclismo aí. Conta um pouquinho como é que começou essa história, como é que tu foi parar na Brigada Militar, uma instituição, tu me falaste, quase bicentenária aqui no estado, né? Muita gente conhece. A meninada ali, às vezes, pequenininho, vê a tropa ali, os batedores da brigada, fica tudo encantado com aquela moto, aqueles caras lá. Conta um pouquinho desse início aí, dessa trajetória. Bom, eu ingressei muito jovem na instituição, né? Quando eu fazia o antigo 2º grau, eu tinha um colega de sala de aula que era filho de coronel e queria entrar na Brigada Militar, e eu queria ser piloto de caça. Uhum. Né? Mas por um destino, né? A Academia da Força Aérea, em determinado momento, em determinado ano, eu não me recordo qual, foi fechada. E nós havíamos combinado de fazermos o concurso do outro, já que éramos amigos pra caramba, ainda somos. Né? E acabamos, então, focando na Brigada Militar. O meu amigo Cleverson, um abraço para ele, acabou não entrando, e eu que não tinha aquele objetivo
primeiro acabei entrando na instituição, Sim. com 17 anos. Poxa. Né, e já são 33 anos aí de carreira, onde a gente conseguiu ver uma transformação bastante significativa, né? Tanto na atuação da instituição, quanto aparelhos, veículos, e as motos aí estão nesse grau evolutivo. E você já andava de moto? Pode falar, aqui pode falar, com 17 anos, sem capacete? Não, coisa? pior que não. Eu acabei depois, logo depois de sair da academia, eram 4 anos de academia, aí eu comprei a primeira moto. Ah, tá. Né? E os meus deslocamentos todos eram de moto, e ainda são. Né? Para mim serve até como, eu brinco, né? E muitos dizem a mototerapia, né? Sim. É o meu momento sozinho, eu, o capacete e a moto. Bacana. E aí começaste uma trajetória de motociclismo também, mas sempre na brigada, né? Algum tipo de, sei lá, interferência, algum tipo de conflito entre ser motociclista e começar uma carreira que exige uma reputação acima da média, vamos dizer assim, para você dentro da brigada ou não? Não, eu não tive nenhum estereótipo por conta de ser motociclista, né? Agora, cuidar exatamente o limite do legal, a gente tem esse cuidado, né? É difícil, camarada com uma moto grande, principalmente, manter aqui perímetro urbano, que ninguém nos ouça, né? Os 60 por hora, mas eu busco, até com piloto automático ali, manter essa velocidade para poder conciliar a questão da função policial, né, com o que se gosta de fazer, que é andar de moto. Legal. Mas aí começaste a andar de moto aí pelos 20 anos, por aí, né? Depois da academia, né? E a partir daí, a paixão foi aumentando, né? E à medida que eu ia trocando de moto, depois fui servir no batalhão de choque, né, onde nós temos um pelotão de batedores motociclistas. O sonho da meninada, eu via muito isso, ficava o olho brilhando. Isso, então são os caras que fazem escoltas de autoridades, né, que também fazem as escoltas dos times nos jogos de futebol, principalmente a dupla Grenal, né, fazem a segurança com isso, não só viária, como do conjunto do comboio, né? E aquilo não chamava atenção só da meninada, Marcelo, do pessoal do batalhão também. Poxa, que legal os caras. E aí sim, né, como batedor motociclista, o policial vai no limite da máquina e do conjunto homem-máquina, né? E como eu te disse, acompanhar a evolução, né, dos equipamentos de lá para cá foi interessante, né? No primeiro momento nós não tínhamos quase equipamento de proteção individual, né? Era o mesmo fardamento que o camarada estava na rua, era o que o batedor utilizava. O capacete era aquele que, se caísse no chão, quebrava, tipo casca de ovo. Né? E com o tempo nós fomos melhorando bastante esses equipamentos. A própria moto, hoje, com uma tecnologia embarcada, né? O que antes não existia. O contexto, né, de aplicação, puxa, a Harley, por exemplo, é uma moto sensacional, é um ícone, o pessoal tem uma legião de seguidores, né? Mas para atividade de batedor motociclista, urbano não é interessante, né? E nós chegamos a utilizar em algum momento. Só uma parte, você pilotava as motos no batalhão ou não? Não, eu cheguei a ser cogitado para comandar esse grupo de batedores motociclistas. Não sei se porque me tiraram meio para maluco, assim, não vai, porque ele vai muito além do limite possível, né? Mas não acabei compondo esse time, né? Mas é interessante referir também no comando rodoviário, nós temos, e aí é outro modelo, né? Ali cabe uma moto custom, por exemplo, né? Mas para o urbano a gente foi cada vez mais direcionando para as big trails, ao ponto de hoje nós termos big trail com toda a tecnologia embarcada e, como te disse, no grau evolutivo, um equipamento de proteção individual bem interessante que dá essa segurança para o policial que é batedor. Legal, bacana. E o que você poderia, já puxando da memória, talvez, o esforço de conectar as coisas, né, com a nossa missão, como eu digo aqui, né? O que você aprendeu, tanta coisa, mas poderia destacar nessa jornada
profissional, né? Você falou, imagino que para participar, ser parte de um batalhão de batedores tem que ter uma seleção muito criteriosa, né? Para as pessoas que vão integrar aquilo Sim. ali, né? E você também lida com gente, né? Com muitas pessoas, né? Que dá para trazer daí do aprendizado de andar de moto, de mexer com as motos, seja o batalhão ali ou não, que você traz isso profissionalmente, que te ajudou, que te ensinou, que você aplica? Eu acho que muito do que se faz na moto, na atividade policial, a gente pode conectar, né? Trabalhar no limite do risco é, de fato, inerente à função policial e também para quem anda de moto, em razão de não termos todas as proteções Sim. que um carro tem. Sim. Né? Isso é meio óbvio, né? Mas, além de trabalhar com o risco, né? Desenvolver o raciocínio rápido, né? Diante de uma circunstância adversa, o que nós fazemos todos os dias no exercício da atividade profissional, né? E também antever alguns momentos à frente para poder também ter um planejamento mental, uma rota de fuga, algo assim, né? Quando a gente entra, por exemplo, numa ocorrência, tu tem que ter uma noção, um cenário do teatro de operações, nós chamamos assim, né? Então eu não posso entrar num ambiente com a visão de túnel focado na primeira pessoa que eu enxergo na frente. Eu tenho que conseguir interpretar o cenário todo, o que eu acho que com andar de moto desenvolve muito isso, né? De nós podermos perceber o ambiente em geral. Né? O pessoal que trabalha diretamente com as motos, né, os batedores e aí nós temos grupos de rondas com apoio de motos, são as ROCANs, né, a sigla ROCAN, que é o pessoal do policiamento ostensivo que trabalha diretamente com as motos, tem uma seleção, né, inicial e tem cursos de especialização. Né? Os perfis são um pouco diferentes, né, para batedores, como eu citei aqui, o camarada anda no limite, o pessoal da ROCAN até nem tanto, né, porque é o policiamento do cotidiano, anda um pouco mais devagar e acompanhando, visualizando muito o que acontece até dentro dos comércios, das casas, enfim. Né? Mas sempre nós temos uma preparação específica para o exercício daquela função. Né? E no caso dos batedores, na esmagadora maioria deles, o curso é feito até no Exército, ali no terceiro BPE, Batalhão de Polícia do Exército. Né? Isso traz uma uniformidade de procedimentos em que todo mundo que é formado ali se conectar, fizer um briefing rapidinho, sai uma escolta com Polícia Rodoviária Federal, EPTC, Brigada Militar, o que for que tenha vindo dali. Isso é importante, né? Para que até a segurança do tráfego seja assegurada. Né? É legal. Eu ia perguntar, inclusive, onde é que são feitos os treinamentos? Quem treina, aquele que dá o exemplo, né? Quem treina essa turma aí? Você falou o Exército, né? Isso. Na verdade, o curso que dá o nivelamento inicial. Né? E esses grupos têm um período, não é só da semana, às vezes diariamente, para treinar. Né? Então, se tem ali uma resposta diferente, talvez até do motociclista eventual, porque todos os dias os camaradas estão ali treinando situações de risco e como sair delas. Sim. Claro, imagino que aí também dá uma acoplada com as atividades inerentes à função do policial, né? Sim, que ele estando a pé, ou de moto ou de carro, é uma tarefa dele, né? Sim, sem dúvida. Você tem que pular da moto, deixar a moto cair, por exemplo. A gente vê algumas situações, algumas cenas, às vezes, Até em algum vídeo ou outro. Não sei se tu recorda, Marcelo, nós tivemos recentemente um integrante das rondas de moto da cidade de Gravataí, que
estavam fazendo o patrulhamento foram abordar 2 pessoas. Na verdade, eram 3 policiais de Rocan e 2 pessoas a serem abordadas. 2 das motos acompanharam um e o outro policial ficou com a missão de abordar outra pessoa. E era um delinquente armado que efetuou diversos disparos contra o policial, né, onde ele veio a ser alvejado, né, e teve, vamos lá, um pouco de sorte, sem sombra de dúvida, porque além do colete, o delinquente alvejou a joelheira dele, a caneleira, né? E isso contribuiu para que o projétil perdesse velocidade, não ferisse tanto ele, né? E também de raspão no capacete. Puxa, né? E ele ainda fez, e ele me dizendo, né? Eu não consegui sentir absolutamente nada, só executei o treinamento que eu tive. Sacou da arma e respondeu o fogo, né? Então é interessante assim que ouvir de um policial que esteve numa situação de risco dessas, que o treinamento foi fator decisivo para manutenção da vida dele, é fantástico, né? Fantástico. Por isso que é necessário nós fazermos esses treinamentos. Você considera que os motociclistas, claro que a gente não conhece todo mundo, a gente sabe que tem que separar o motociclista, o motoqueiro, aquele papo, né? Mas a gente precisaria de mais treinamento? Sem dúvida. Porque tá muito fácil comprar uma moto Sem hoje, vamos dúvida. dizer, né? É muito fácil. Agora, comprar uma moto e ser motociclista é diferente. Então, às vezes a gente vê até na rua o camarada que comprou uma moto maior do que a própria perna, né? E fica na ponta dos dedos. E a gente fica torcendo para o camarada não cair, mas me parece que é uma questão de tempo para isso acontecer, né? Então, adaptar a própria moto para si, treinar e investir em equipamento de proteção individual é muito importante, né? Mas aí tu falava até sobre o estereótipo do motociclista, né? Tem uma coisa curiosa que eu perdi já a conta da quantidade de vezes que eu, andando de moto, fui parado em alguma barreira. Né? Você? Então, às vezes eu não tenho nenhuma dúvida que era meio que para olhar a moto ou por conta desse estereótipo, o camarada pode estar armado ou se valendo do anonimato que o capacete traz para cometer alguns roubos, enfim. Né? Eu sei que para balada segura eu perdi as contas de separado, barreira policial também, né? O cara vai e tira o capacete, pô, comandante e tal. Segue, vou soprar o bafômetro, tudo tranquilo, né? Porque dá exemplo, né? Exatamente, o exemplo arrasta. E olha, você estava contando aqui do caso esse da abordagem e tal. Você passou por alguma ou talvez inúmeras situações de que você se colocou em risco atuando profissionalmente, você não estava de motocicleta, mas que isso aí te ensinou alguma coisa, cara. Daqui um pouco, a próxima vez eu vou ter que fazer diferente, mesmo você tendo o treinamento que tem, a sua jornada na Brigada Militar, esse envolvimento diário com esse tipo de coisa? Algumas vezes eu estive em ocorrências extremas, né, com tiroteio, enfim, né, e na verdade, como eu referi, né, a noção de ter o máximo de controle do cenário é importante. E a primeira vez que eu me envolvi num tiroteio, eu não tive isso. Né? O que talvez contribua para eu estar aqui falando contigo é que nós estávamos numa equipe com 6 pessoas. Né? E era uma ocorrência de roubo, enfim, né? Em que os delinquentes responderam com fogo. Né? E a partir daí, justamente, depois do confronto, tu imaginar, puxa, tinha um cara lá em tal lugar e eu não vi, tinha um carro lá em outro lugar, eu podia ter feito tal coisa. Essa análise a gente sempre faz, né? E eu acho que até quando a gente faz um passeio de moto também é necessário que a gente faça isso, o briefing, o debriefing, né? O que eventualmente o parceiro que eu estou andando
que tu te colocou em risco para que a gente possa ter sempre mais segurança na próxima rodada, né? Legal, bacana. Você costuma andar de moto com amigos, assim, com colegas, parceiros, viagens? Ou... Viagem, eu te confesso que eu não consigo ter muito tempo de afastamento, né? Mas uma volta, enfim, além de ir e voltar para o trabalho sempre de moto. Você vai sempre de moto? Sempre de moto. Né? Quando, claro, né? Situação muito extrema, claro. O maio agora foi ruim de andar de moto, né? Com toda a chuva e com o que aconteceu. Né? Mas eu costumo sempre a fazer esses deslocamentos para o trabalho de moto. E essas voltas, assim, às vezes no final do dia, eu não voltar para casa direto. Hoje o dia foi muito pesado. Eu vou praticar a mototerapia e ir para algum lugar. Às vezes eu vou Novo Hamburgo. Vou até Novo Hamburgo simplesmente para descer, tomar um refrigerante, ir até lá tomar um refrigerante e voltar. E aí sim eu vou para casa. É meio uma forma de desacelerar o dia, o cérebro, para poder dormir legal e enfrentar o que tiver no outro dia. O que você pensa, o que você fala, o que você raciocina quando vai até Novo Hamburgo para tomar um refrigerante e voltar depois do trabalho? Eu acho que isso tem um efeito, para mim, pelo menos, de calmante. Né? Porque mesmo na função que eu exerço hoje, nós temos um nível de pressão bastante grande. Né? E definir, assim, claro que eu defino com um grupo de pessoas os objetivos, o futuro da instituição, mas é uma responsabilidade muito grande. Né? E é uma forma de dar uma desconectada de estudo, justamente é não pensar no trabalho nesse período de deslocamento, tanto ida quanto volta, né? E poder curtir o ambiente. Eu acho que a gente, quando numa moto, a gente faz parte da paisagem, de fato, né? E isso traz uma paz que me recoloca no eixo. Legal, bacana. Informações aqui, testemunhos dignos de histórias a serem contadas por mais tempo, assim, né? A gente tem falado com pessoas que trazem esse tipo de comentário, de testemunhal mesmo, né? Muito verdadeiro. A gente percebe que aquilo vem assim, porque eu sempre costumo dizer, a gente não combina o que a gente vai falar, Sim. né? O que a gente vai perguntar, a gente não combina, a gente dá, claro, uma noção, né? Gostaríamos de falar sobre tal coisa, né? Desse jeito. E tem vindo coisas muito bacanas, né? Você falava que em maio ficou meio difícil de andar de moto, né? Para todo mundo, né? Infelizmente, né? Toda a situação que o Estado aqui viveu, mas de certa forma ainda vive, né? Então esta websérie, apenas lembrando, eu diria assim, quem está nos assistindo, tem um pouco desse buscar o papel do motociclista, vamos dizer assim, né? Em ajudar, em colaborar, em contribuir com um reerguimento, eu diria assim, né? E a gente teve depoimentos bem legais, assim, né? Mas você está numa instituição que tem uma importância tremenda, né? Culturalmente no nosso estado, né? Pessoas nasceram e viveram com a brigada militar aí, né? Sim. E outros ainda tantos vão passar por isso também, né? A brigada militar tem o seu papel na sociedade, né? A gente sabe disso. Mas como é que você enxerga? Como é que o motociclista, como é que a sua experiência de brigadiano, posso falar assim? Claro. Não é depreciativo? De forma alguma, é um orgulho. É um orgulho. Brigadiano, eu pensava que poderia ter um outro nome mais adequado, né? Como é que você enxerga esse papel, né? Porque a gente conversava com pessoas, eu não deixei de fazer turismo de moto, ou de carro, enfim, mas porque tem gente que não foi diretamente afetado, mas foi indiretamente afetado e precisam de nós, Sim, né? Sem dúvida. Que papel a gente tem nessa sociedade aí para poder dizer, olha, sem sentimento de culpa, né? Vou continuar andando de moto, mas eu estou fazendo um pedacinho, né? 2 centavos para contribuir, né? Então, olha só, Marcelo, que legal. Aliando a tua referência de continuar rodando para poder aquecer o turismo, que naturalmente teve um impacto muito grande com as enchentes, seja com as enchentes, seja com os deslizamentos de terra, sim. Né? É importante. Né? E o motociclista, nós temos ainda localidades
que são de difícil acesso. Durante a crise, nós tivemos, enquanto instituição, com grupos montados para abrir picadas, né, diante de árvores e de deslizamentos de terra, enfim, que impediam o tráfego de veículos e de pessoas, né? Mas ainda nós temos muitas localidades assim com acesso dificultado. Nós conseguimos chegar, depois dessas picadas abertas, muitas vezes com um motociclista, né? E o motociclista que levava uma cesta básica para uma casa num lugar um pouco mais inóspito. Isso a gente tem ainda hoje, né? E uma dica, né? O camarada chegar e poder fazer um passeio, né, alimentando então o turismo e também podendo fazer uma conexão com esses locais mais longínquos, assim, de difícil acesso, é super interessante. Às vezes não é nem levar alguma coisa, é ir lá, por exemplo, na serra e conversar com o nono e com a nona, que e nós tivemos uma situação assim, que estão se sentindo fragilizados ainda, né? Com muita saudade dos netos que não conseguem ter acesso ainda até eles, né? E aquele momento de diálogo, de desabafo quase deles, é muito importante, não só para eles, quanto para quem vai visitá-los, né? Uma forma de acolhimento importante. Importante que é possível, né? Sim. Você está falando aí de pessoas, né? A importância das pessoas se encontrarem, talvez, Exato. né? Usa a moto para isso. É ótimo. E é bacana porque eu estava pensando que o Instagram do Lamoto, né? Eu estava olhando ali, rolando ali e tal. Ele tem os quadrinhos que ficam ali, né? Aquela gradezinha, são pessoas, não são motos. Embora esta seja uma iniciativa voltada para o motociclismo, mas o que tem ali são pessoas. Pessoas falando, pessoas contando, pessoas rindo. E a moto nos proporciona isso, né? Então você está trazendo aqui um ponto que é fundamental e que às vezes a gente talvez não se dê conta, não pare para pensar. Puxa, é só ir até lá. Assim como ir até a Novo Hamburgo tomar um refri, vai até a Serra lá, uma cidade que foi de repente aqui afetada, né? Bater um papo, tomar um café, né? E conversar com as pessoas, né? Muito legal. Faz muita diferença. Faz muita diferença, sem dúvida. Para nós faz, então para eles talvez mais ainda, né? Este é um episódio, como eu falei, da websérie Volta por Cima. Ele tem um nome que a gente dá, assim, um título por episódio, né? Que é agilidade e firmeza na decisão, né? Buscando olhar para essa reconstrução, esse reerguimento, né? E eu acho que nada mais adequado por ter você aqui conosco, que representa muito isso da Brigada Militar, né? Firmeza, né? Agilidade, você estava falando da agilidade, de tomar as decisões, né? Isso é muito legal. Eu estava me lembrando também, antes da gente começar, que a Brigada Militar, pelo menos naquele meu momento de vida, sofreu, vamos lá, passou por uma mudança importante, que deixou de atender o trânsito nas cidades, né? Deu lugar para uma outra instituição, né? Isso representou alguma coisa muito importante dentro da Brigada? Porque tinha um respeito muito grande pelo brigadiano que estava ali cuidando do trânsito. Eu me lembro, era moleque, menino mais velho e tal. Em algumas cidades, Marcelo, isso ainda acontece. Né? Naquelas que criaram órgãos próprios para o controle, fiscalização e segurança de trânsito, aí ficaram com esses órgãos especificamente. Eu me lembro que na época em que em algumas cidades nós desvinculamos o trânsito da atividade mais direta da Brigada Militar, foi um momento de muita discussão, né? Inclusive interna, né? O que nós ganharíamos não tendo aquela atribuição associada às demais que nós temos, né? E foram vários argumentos, né? Olha, a gente vai conseguir focar mais no policiamento ostensivo. Aí outros diziam, não, mas o crime anda sobre rodas e a fiscalização de trânsito é uma forma de tu já fazer abordagens, retirar armas das ruas, enfim, né? Dentro desse aspecto mais policial do que simplesmente meramente fiscalizatório, né? Mas eu acho que hoje os órgãos que foram criados para focar no trânsito,
desempenham seu papel muito bem, né? E nós temos uma geração toda de policiais militares que não viveu Sim. esse momento de conexão com o trânsito. Ainda a instituição tem isso muito atrelado a si em algumas cidades, como eu citei, mas no comando rodoviário, né? O comando rodoviário da Brigada Militar, ele tem por atribuição o trânsito e a segurança de trânsito em todas as rodovias estaduais, né? Então é o nosso braço mais conectado com o trânsito em geral. Legal, bacana. Mas dá saudade, viu? Dá saudade de ver o brigadiano naquele capacete, né, redondinho, né, controlando o trânsito dentro das cidades, né, com maestria, né, a meninada, não só a meninada, né, ficava eu vidrada. lembro que tinha, na academia tinha uma disciplina que era ginástica do sinaleiro. Era o camarada saber fazer as posições de controle de trânsito de maneira adequada, que o motorista não tivesse nenhuma dúvida de onde deveria ir. E com aquelas luvas brancas, exato, sensacional. Exato. E com um capotão quase até a canela, né? Muito que era o fardamento da época no inverno. Muito bom, né? Às vezes chegavam nas veraneios. É verdade. Eu cheguei a trabalhar uma veraneio, já estava no fim de linha mas cheguei a trabalhar numa veraneio. E eu vou parar por aqui, senão vão dizer que eu tô velho, né? Nossa. Né? O bom da veraneio é que o freio era bom, pegava na terceira pedalada, mais ou menos, aí ela conseguia começar a parar. Sensacional, sensacional. Você tem muitos amigos motociclistas? Bastante. Eu acho que o que vem de brinde com a moto é essa conexão com muitas pessoas, como tu citou aqui, né? A gente conecta, ganha mais amigos, relações também profissionais se sustentam também numa conexão que inicialmente foi propiciada por um passeio de moto, né? E isso é que é bacana, né? Não é só simplesmente o homem, a máquina, é toda uma comunidade que se solidifica, né, com o meio da moto. Legal, muito bacana, né? E eu sou um privilegiado, né, porque tá fazendo esse tipo de conversa, né, com gente que conhecia pouco ou nem conhecia pessoalmente ainda, presencialmente ainda, nos enche de alegria mesmo, né? É bacana ver que entendem o que eu tô falando, né? De novo, mamãe, entendem o que eu tô falando, né? A gente não é motoqueiro, a gente quer andar de moto com segurança, né, com tranquilidade, né? Você tem filhos? Algum anda de moto? Não? Eu tenho, mas ninguém anda de moto ainda porque são menores, né? Mas qual é o problema? A gente começou... Eu não. Não, então tá. Então deixa assim. Mas na garupa eu já tenho parceria para andar na garupa. Que legal, que bacana, é muito bom, né? Esse tipo de coisa a gente tem que cuidar, porque é um gosto, às vezes, que a gente não tem porque tá forçando pro outro, mas quando eles gostam também, é muito legal, Acaba acontecendo, acho, naturalmente. Acaba acontecendo, né? Com muitos, né? Não tem como não se motivar a andar de moto. É o bichinho, né? A mosquinha. Se andar de moto, a mosquinha vai picar e aí... E aí vai embora, e não para. Embora, muito bom, né? Fioli, tá muito bom o papo, a gente já vai indo para os finalmente, eu diria assim. Que resposta você me daria, né? Se eu perguntasse, você escolheu o motociclismo te escolheu, ou você nem sabe responder? Nunca pensou sobre isso? Pensar, eu nunca pensei, mas agora, enquanto tu falava, eu acho que eu escolhi o motociclismo, porque a opção de fazer esses deslocamentos de forma mais rápida foi minha. Sim, né? Sim. O primeiro objetivo, quando eu comprei a primeira moto, foi esse, não ficar preso em congestionamento. Imagina militar chegar atrasado em qualquer compromisso, é horrível, né? E às vezes os fatores são externos, né? Sim. Naquela época não tinha Waze para dizer que tu tinha que sair tal hora porque o trânsito está muito lento, né? E esse foi o primeiro motivo, né? E depois vem toda a comunidade e tudo que vem junto com a moto que acaba te fazendo apaixonar pelo meio, né? E acaba que tu não desconecta, né? Independente de ter o carro, a moto tá sempre ali, mas tu anda pouco, às vezes vem algum amigo e diz assim, puxa, mas tu anda pouco de moto, porque tu tá empenhado e tal, só ir, voltar pro trabalho e eventualmente tal, mas deixa ela aí que ela tá bem aí. Quando eu precisar, quase precisar andar,
eu vou andar Ela com vai ela, tá ali, deixa ela aí. Uhum. Legal, legal. Mas eu falava nos finalmente, mas acho que tem muita coisa para falar. Teria muita coisa para falar. Aliás, já está convidado para um retorno aqui, né? Obrigado. Se pudesse marcar na agenda já que não vai ter problema. Não, joia. Mas a gente tem, além dos desafios que a gente está enfrentando hoje, com essa situação toda calamitosa aí, você acha que o Estado, em termos de rodovias, em termos de acessos, né? Você falou aqui muito bem, eu concordo. Tem lugares ou tem situações que a moto tem uma vantagem de conseguir chegar mais fácil, né? Às vezes não é nem mais rápido, é mais fácil. Conseguiu entrar por onde o carro não vai, né? Você acha que a gente tem muito... Ou quais seriam os desafios, assim, em termos de... Você que anda pelo estado todo, né? Em termos de estrutura, de estrada, de... Eu acho que nós temos grandes desafios à frente, né? Porque algumas pontes a gente acompanhou, né? Tombaram, ruíram como se fossem de papel. Né? Muitos acessos têm... muitas cidades têm acessos provisórios, né? Então essa infraestrutura toda vai ter que ser muito bem pensada, né? Eu vejo que até o Estado tem buscado buscar o melhor projeto para te trazer uma solução definitiva e confiável, né, para o problema da infraestrutura que se foi com as enchentes, com as enxurradas, enfim. Ali no Vale do Taquari nós temos muitos acessos, não só por conta das pontes que caíram, mas do asfalto que cedeu, né? Na Serra nós vemos ainda alguns deslizamentos de terra que, em lugares que eram inimagináveis. Sim. Né? Então, todo o suporte à infraestrutura tem que ter um projeto muito adequado, e eu acho que está trabalhando nesse sentido. Né? Mas, além disso, o investimento tem que ser muito robusto, e eu tenho convicção que isso não vai acontecer se nós não tivermos também uma mobilização do governo federal para que nós tenhamos essa reconstrução de infraestrutura mais rapidamente. Legal, bacana. O que a gente precisa fazer para povoar mais esse Rio Grande do Sul de motociclistas conscientes, maduros, corretos, né, responsáveis e felizes? Olha, eu acho que a gente já tem uma geração um pouco diferente da nossa, né? Nós vivemos um momento que está lá no passado, que é quase inimaginável para muitos, que o camarada podia andar sem capacete. Sim. Né? Sim. Que o limite de velocidade era só uma sugestão, praticamente. Né? Não tinha os mecanismos de controle que hoje tem, né? Os radares, enfim, né? O controle de velocidade. Nós somos quase sobreviventes, né? Te lembra da Viúva Negra, né? Né? Muita máquina, pouco freio, pouca tecnologia embarcada, né? E hoje a gente tem todos esses níveis de segurança, né? O que eu acho pode atrair mais seguidores do motociclismo, né? E como te disse, o camarada que der a primeira volta, ele apaixona, certamente. Né? Isso a gente tem visto até pela quantidade de motos que tem rodado em todo o estado. Né? A frota de motos, se eu disser que triplicou, é pouco. Sim, sim. Né? E não é só por conta da atividade laboral, é pela mototerapia mesmo. Sim. Né? Pela vontade de rodar de moto, por fazer parte da paisagem, como eu falei aqui, né? E se sentir, quase se sentir mais livre do que tu andar dentro de um carro. Legal, bacana. Bons pontos aí, a gente teria, como eu falei, muito gás aí para estar conversando bastante coisa, bastante tempo ainda, né? Você acho que para ir finalmente agora sim, você tem alguma preferência por estilo de motocicleta ou de motociclismo, sabe, Big Trail, clássicas, ou já passou por tantos e acabou hoje num... Eu tinha, por muito tempo, eu tive uma moto básica, né, que na verdade o pessoal até dava uma riada em mim, né? O camarada com 1,92 m em cima de uma moto parece aquele urso do circo em cima da bicicletinha.
nos desenhos animados, né? E depois em determinado momento eu tive uma Harley também, eu tive uma Fat Boy, né? E, puxa, é legal pra caramba, é todo um estilo, né? Mas hoje eu já migrei para as Big Trail, né? Que dá essa pegada de tecnologia e qualquer terreno, né? Que não te traz essa limitação de rodar só no asfalto, enfim. Então hoje eu estou mais nessa linha. E a maioria dos meus amigos da minha idade fez mais ou menos a mesma trajetória, né? Da básica e dá uma tentada ali, dar uma namorada com a Custom e depois acaba morrendo na Big Trail. Legal, são movimentos aí que às vezes é meio natural mesmo até, né? Tu vai experimentando e tal, mas a gente aqui é super democrático, a gente não privilegia um ou outro estilo, né? Não é isso, né? Mas é mais para conhecer e saber mesmo. Fih, olha, se você tivesse que escolher hoje iniciar uma jornada profissional, você escolheria o que escolheu, ou seja, essa área jurídica, ou escolheria outra coisa? Não, eu acho que se eu reencarnasse várias vezes, todas elas eu escolheria a mesma coisa. Eu sempre digo, né, que o primeiro momento que eu tive certeza que eu tinha escolhido uma trajetória profissional que seria perene, foi quando eu vi pela primeira vez, eu estava dentro de uma viatura, num estágio, no primeiro ano da academia, e eu vi, entramos no túnel da Conceição aqui, e eu vi o giroflash refletido na parede. E aquele negócio me deu uma emoção de estar fazendo parte disso, de garantir segurança, de aquela coisa de tu poder ser resolutivo numa situação de conflito. Eu cheguei a arrepiar o braço, né? Eu digo, poxa, mas que coisa mais diferente, né? E 33 anos e 4 meses depois, eu tenho a mesma sensação quando eu vejo um giroflash refletido na parede, né? Então isso me dá a plena certeza de que eu escolhi certo, né? E a gente tem aí também um grupo de pessoas que faz parte da instituição, que tem o mesmo ânimo e entrega para a sociedade o melhor de si, né, para mantê-la segura. Que legal, bacana. Gente, é incrível ver a calma dele falando isso, falando em conflito, falando em giroflex, para nós cidadãos comuns, né? Isso às vezes pode causar até um certo pânico, né? Mas incrível. Que jornada, parabéns. Fiquei muito feliz aí de te conhecer, de fazer esse papo aí. Obrigado, Marcelo. Tá convidado já para outras gravações, sempre que for possível. Muito obrigado. Volte sempre, né? Eu que agradeço. Gente, fechamos aqui, né? Renovando os agradecimentos aos nossos parceiros e patrocinadores, Estúdio ProHub e Alltrex, baús em alumínio, tecnológicos, robustos, inquebráveis, intermináveis, indestrutíveis. Vamos lá, gente, até a próxima. Impermeáveis também, Marcelo. Impermeáveis, mesmo? Eu uso, né? E é sensacional. Esses baús são fantásticos. Baita produto, né? Sensacional. Produto daqui também, né? Legal isso, né? Bem pertinho, né? Obrigado, gente. Valeu, Fioli. Até a próxima. Valeu, parceiro. Valeu.